As ideias da dança faxina começaram quando eu fazia teatro na Casa de Cultura do Butantã, no teatro, no grupo Mito de Teatro. E um amigo chamado Renato me contou sobre um autor que chama Yoshi Oida, que escreveu O Ator Invisível e fala um pouco sobre a limpeza, não como apenas uma preparação para o espaço e para trabalhar, mas como entender a ação de limpar já é a própria coisa, né? Isso ficou comigo, e aí em 2013 montamos um grupo de filosofia e dança e resolvemos fazer o nosso primeiro encontro de dança mais limpeza no Espaço Verde, que era o Centro Acadêmico das Ciências Sociais e da Filosofia, no qual a gente misturava um pouco de coisa coreográfica, que era entender os desejos das coisas e movê-las pelo espaço, e ao mesmo tempo usar essa relação do passing through, que é uma técnica criada pelo Davi Zambrano. Estava já morando em Salvador, participei de alguns coletivos artísticos, também muito envolvidos e engajados com política, sobretudo a questão da mulher, a partir de um ponto de vista interseccional, e nesse sentido a tarefa de limpar a relação com a casa, com o espaço doméstico se tornou bem latente na minha experiência individual e coletiva. É possível pensar a partir do encontro do prazer com o trabalho, com a corresponsabilidade coletiva. Então esses 3 eram os meus pilares iniciais, né? O prazer, em forma de dança, em forma de movimento, em forma da alacridade, como diz a Sandra Pettino, pedagogia. Com o trabalho, então entender é um trabalho, né? E com a coletividade e a cooperação. Em 2020, com esse contexto pandêmico, em que estão todos dentro de casa, eu passei no edital PIBEXA, e aí o que eu pensava que eram ações coletivas e de cooperação institucionais, a gente trouxe para dentro de casa, cada um em sua casa. Em relação ao projeto, o que rolou foi 4 encontros de compartilhamentos, cada um com um tema diferente. Então a gente começou com o faxinão, pensando em outras perspectivas, como nos propor outros pontos de vista, outros jeitos de organizar e às vezes propor absurdos e delírios para a própria casa. Né? O nosso segundo encontro, molhadas e ácidas, era para pensar um pouco sobre pias, tanques, chuveiros, baldinhos, privadas, um pouco sobre essa alquimia e esse conhecimento e sabedoria da própria prática. E aí nesse dia a gente também conversou um pouquinho sobre EPI, equipamento de proteção, entendendo o trabalho doméstico como um trabalho, né? E como cuidar dessa ação de uma forma a prever lesões, né? E aí o nosso terceiro encontro foi mais voltado para as coisas das ideias, então pensar em separar, organizar ou bagunçar, entender o caos e aceitar, e também fazer acordos silenciosos com os espaços, né? E pessoas. E nesse sentido, esse encontro teve bastante presença de Daniel Queiroz, que foi uma das entrevistas que eu fiz, que muda um pouco a perspectiva da relação, né? Então a gente tenta entender como surfar nos fluxos coreográficos do espaço. Entender não só que eu estou propondo, mas o que o espaço me propõe também como movimento e como a gente deixa isso virar fluxo e virar coreografia. E no último encontro coletivo, eu trouxe para falar um pouco sobre descanso e sobre essa relação do cansaço com a casa, né? E aí uma outra entrevista que eu fiz foi com a Cissa Ono, que ela, junto com o Toshi Tanaka, tem a Casa Jardim dos Ventos, e nela eles fazem uma prática de Doho, de Seitai-Ho. Começa-se a prática limpando, que já é um aquecimento do corpo, um aquecimento imagético, um aquecimento da concentração.
tem um outro universo que me interessa muito da Cissa e do Toshi, que tem a ver com como é possível friccionar arte e vida, né? E quais são as estéticas que emergem nisso, o que aparece. E por último, como mudar a relação com todas as coisas concretas da casa pode também mudar substancialmente a nossa relação com o mundo.